O Jornal da Rede Alesp conversa agora com a Patrícia Atui, cientista econômica. Ela vai falar como empreender em tempos de crise e como é essa pandemia, né? Como empreender nessa época de pandemia do coronavírus. Bom dia, Patrícia. Seja bem-vinda ao nosso Jornal da Rede Alesp. Bom dia, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Patrícia, o setor do comércio, né, ele vai ter um impacto negativo de quase superior a 100 bilhões de reais. E nosso isolamento social, muita gente perdendo emprego, né, sem recursos financeiros. Como ver uma oportunidade no meio dessa crise toda, Patrícia? É meio que a gente está nadando no mar revolto, né? Para fazer as nossas mudanças e transformações. Eu diria para você que as mudanças, né, o empreendedor, ele tem que estar preparado. Empreender é isso, é mudar, é se transformar. Isso acontece muito em meios de crise, ruptura, erros, separações. E as pessoas, elas têm medo da mudança. Então, eu estou falando assim de preparação do ser humano, né, enquanto empreendedor, porque tem muitas pessoas fazendo coisas que na verdade já deveriam fazer nos seus negócios e agora estão correndo para se reinventar. É como se assim, como se a gente tivesse, na verdade, acelerando o futuro, né? E Sim. fazendo as coisas que estávamos procrastinando há tempos. Então, eu diria para os empreendedores que estão aí nos ouvindo que a maior parte das oportunidades estão dentro da empresa, estão no desenvolvimento das áreas, as melhorias. A gente está passando mais ou menos pelo momento que me lembra uma história de um fazendeiro, que ele só tinha como fonte de renda uma vaca, onde ele podia vender o leite. Mas um dia essa vaca morreu e ele teve que se reinventar. Então ele criou uma horta, plantou árvores, criou galinhas, e aí ao invés de só vender o leite, ele passou a vender alimentos, frutas, verduras, legumes, ovos, ou seja, inovou. Então, o momento é de pensar nisso, de fazer essa transformação, e a gente está sendo provocado através de uma crise. Muita gente fala exatamente isso que você está falando aí, quer dizer, a crise tem várias oportunidades aí, é só você abrir os olhos, olhar né, de fora e tal. Como buscar essas oportunidades, como empreender na época de crise, como entender que a crise traz muitas oportunidades? Sim. Bom, você sabe que a gente está tendo uma excelente oportunidade de mudança e o nosso pensamento leva a impulsionar o empreendedor para ele fazer, eu faço a seguinte reflexão para ele, né? Exatamente um grande momento para a gente deixar de ser medíocre. Né? E o que é ser medíocre? A maior parte das pessoas vivem na mediocridade, na linha média, não estão lá no topo, não são os melhores. Então, este não é o momento para. Se a gente ser medíocre, a gente vai estar fora do jogo. Então, a gente tem que fazer muito mais. E como fazer isso? É passar a nossa mente, transformar ela no sentido do estágio de como éramos conservadores para sermos inovadores, para não pensarmos em escassez, em perdas, e sim em abundância, o que a gente pode fazer para multiplicar. Sair do individualismo e ser mais solidários, solidários com as pessoas, solidários com os nossos fornecedores, clientes, é dar sempre uma milha a mais para todos que estão envolvidos no meio dessa onda que nós estamos vivendo. Mudanças de crenças, repensar aquilo que nós tínhamos como verdade, porque agora nós estamos em novos caminhos, e novos caminhos pressupõem novas atitudes. Então, é uma mudança de transformação daquilo que a gente pensava. Não adianta a gente usar mapas antigos para novos caminhos. Então, essa é a troca. E, por fim, a gente mudar a nossa fraqueza, porque em momentos como esses, tensos, a gente se enfraquece. A gente tem que praticar resiliência, é ter uma elasticidade
para lidar com esse momento e com as coisas que a gente tem que fazer e ter a coragem para fazer, para que essa coragem seja maior do que o medo. Se a gente ficar com medo, a gente vai se paralisar e vai morrer, como tem acontecido aí com muitas empresas. Patrícia, devido ao nosso isolamento social, a gente teve que reinventar, né, o nosso mundo de sobrevivência hoje, que é o mundo virtual. Você acredita que as redes sociais podem ser grande aliada ao mundo do empreendedorismo, hoje, nessa realidade? Com toda certeza, as empresas de marketing, elas têm tido muita procura, tem muita demanda de pessoas buscando entrar nas redes sociais. Tem muitas pessoas que não estão nas redes sociais e estavam postergando para fazer isso e agora entraram na dor. Então, para vocês terem uma ideia, até essa semana eu estava pesquisando para fazer uma live. Vejam que números. Facebook tem 2,27 bilhões de usuários. O Instagram tem 1 bilhão. LinkedIn, 500 milhões de usuários. Twitter, mais 336 milhões de usuários. Olha quantas oportunidades que a gente tem para vender na internet. E a gente ainda tem o apoio de uma série de organismos, formas de e-commerce abrindo para que os pequenos empreendedores estejam lá e de maneira rápida, sem burocracia. Porque o que a gente vende no presencial, a gente pode vender à distância. Eu, por exemplo, estou trabalhando 100% home office. Meu negócio é serviço. Mas quem tem produto é ainda mais fácil de se colocar. Então, com certeza, para quem não está na internet, para quem não tem o e-commerce, não precisa construir, não precisa investir, você entra em outras plataformas de maneira muito fácil e rápida. Que mais que a gente pode, quer dizer, o e-commerce é uma solução nesses casos e tal, mas também é preciso mudar a mentalidade, né? Como mudar a mentalidade, como mudar a sua mentalidade como empreendedor, como empresário, como alguém que está estabelecido há muitos anos, que está numa outra realidade. É bom lembrar que depois dessa pandemia, nada mais será como antes, depois dela, né? Quer dizer, a gente está num momento de isolamento, mas nesse momento muitas coisas estão acontecendo, tem muitas oportunidades, as pessoas estão fazendo lives na internet, tem gente trabalhando muito nessa quarentena, pessoas que já entenderam que o mundo não será mais o mesmo, que amanhã, que a gente está evoluindo em semanas, às vezes anos, em uma semana a gente evolui um ano e tal. Então, quer dizer, a gente não está mais em 2020 em muitos aspectos, a gente está em 2025, em 2030. Né? Como é que as pessoas podem se atentar a isso? Eu acho que o que as pessoas têm que trabalhar, elas têm que pensar, mover a mente deles para pensar em criatividade, inovação, e estar de olho no mercado, porque a cada momento tem uma demanda. A gente assiste o noticiário, poxa, agora é isso e aquilo. Empresas estão fechando, mas tem muitas empresas que estão abrindo. Ontem eu ouvi uma matéria sobre isso, lá em Minas Gerais, mais empresas abrindo do que empresas fechando. É o momento da gente planejar não somente o hoje, mas o amanhã também. Então, esse planejar o hoje é o quê? Vou me identificar a demanda do momento. O que é que eu posso, no meu negócio, reinventar ou adaptar para atender esse momento? É aquela história, né, de quanto uns choram, outros atualmente vendem máscaras. Antes eram lenços. Então, o que você pode se reinventar e se adaptar no teu negócio para isso? Defina um produto, algo novo, e crie um processo de produção. Também não saia fazendo de qualquer jeito e fazer errado, entregar errado. Defina quem é o público-alvo, os canais de venda que você vai utilizar, qual e-commerce, é presencial, quais são os e-commerces que eu vou trabalhar, quais são as mercadorias que eu vou subir, como é que vai ser a minha entrega. Tem muitas empresas pecando muito com relação a prazo de entrega.
por conta de demanda. Como vai ser o relacionamento com o seu cliente no pré, durante a venda e no pós-venda? Quais são os parceiros de negócios que você vai precisar para criar uma nova estrutura, ou para vender esse novo produto, ou para te ajudar a entregar, empresa de transporte, por exemplo. Estratégias de vendas e marketing. Tem muita gente que, quando aperta, a primeira coisa que não mexe, que para de investir é em marketing. É o contrário. O marketing é um investimento que vai trazer o seu cliente. É isso que você está precisando nesse momento. Outra coisa também, revisão da estrutura de custos. É uma grande oportunidade. Tem empresas que estão dispensando, estão reduzindo a carga horária e mesmo assim estão aumentando a produtividade. Então, são outros mecanismos, é uma nova era que a gente está com esse trabalho de home office, que os gestores estão precisando mudar as suas mentes de não ter mais aquela gestão ali grudado no funcionário para saber se está fazendo ou não está fazendo. É uma outra visão. O funcionário tem que entregar resultados, e resultados são avaliados através de indicadores de desempenho, não é ficar colado no funcionário. E isso, os gestores, os empreendedores, eles estão aprendendo e aprimorando aquilo que eles já deveriam ter, esse conceito antes mesmo dessa quarentena que a gente está passando, né? E o mais importante, se a gente quer mudar, se a gente precisa mudar no nosso negócio, primeiro, nós temos que estar dispostos a fazer algo diferente em primeiro lugar. Nós, enquanto indivíduos, nós, enquanto empreendedores. Alô? Oi. Patrícia? Sim, Estou aqui. Patrícia, muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado pelas suas dicas. Eu acho que a gente vai repercutir isso mais com você também aqui. Vamos fazer uma Lesp Conecta, que eu acho muito importante que a gente discuta essa questão, porque a gente dê mais orientações, né? Se você puder participar, a gente te agradece, tá bom? Muito obrigado pela entrevista. Obrigada. Tchau, tchau. Gente.